8 e 11. Vamos dar continuidade ao nosso jornal. A gente adiantou uma entrevista, porque não podia deixar de ser diferente. Ele já está aqui presente conosco. Sabe contar a história também de Guaratinguetá, mas a gente vai abordar outros pontos importantes do seu dia a dia, tá bom? Não deixe de ficar atento e de participar. Já vou abrir aqui, 99611-8989. Doutor Marcelo Meirelles, ortopedista, uma das referências de saúde de Guaratinguetá e da nossa região, para a gente falar da nossa querida Clínica Moverte também. Nesse frio, a saúde do idoso tem que ficar atenta e a gente vai falar sobre fraturas também nos idosos, como prevenir. E eu li hoje cedo, inclusive, a gente já está mais ou menos no meio do mês, é o Junho Violeta, que é de prevenção também, a questões relacionadas aos idosos. Doutor, seja muito bem-vindo à Rádio Fregalvão. Prazer falar com o senhor sempre e que felicidade tê-lo aqui nos estúdios mais uma vez. Bom dia, Felipe. Meu bom dia, Juliano. Prazer em conhecê-la. Bom dia, prazer igualmente. Bom dia ao Sadal, velho conhecido aqui da casa. Queria cumprimentar a Érica. Em nome de todos vocês, cumprimentar o Frei Diego, né, que é o reitor do Frei Galvão, saudar a rádio Frei Galvão, que para mim foi muito honroso o convite, é a primeira vez que nós estamos aqui para conversar. Tá? Cumprimentar, né, a população de Guaratinguetá, os ouvintes da região, né? Que, afinal de contas, hoje é dia dos namorados, né? E namorado não é só para quem namora, é para quem é casado também, porque o casamento lembrado. Nada mais é do que um eterno namorado, né? Então, e também aproveitar para parabenizar também os guaratinguetaenses amanhã pelo dia da nossa cidade, né? 395 anos da nossa querida Guaratinguetá. Que bom fazer parte dessa história também, né, doutor? Bom, não é diferente aqui em Guará, a população está envelhecendo. Há dados e pesquisas de que a população idosa do Brasil, a partir de 2030, vai se igualar ou ultrapassar o número de população jovem, adolescentes, por exemplo. Ou seja, estamos, de fato, vendo o envelhecimento da população. Que bom, porque estamos vivendo mais, mas a grande preocupação, e do ponto de vista, e o senhor tem a especialidade da ortopedia, estamos vivendo com qualidade de vida? Ou esse envelhecimento está tendo qualidade, doutor? Ou esse envelhecimento vem somente por conta do avanço da medicina? Os nossos idosos têm qualidade de vida hoje, pelo que o senhor tem atendido na Clínica Moverte? Como está hoje, principalmente aqui em Guaratinguetá? Olha, eu acho que a sua pergunta é muito boa, até, você me perdoa, até eu trouxe aqui alguns dados. Isso é ótimo. A cabeça, às vezes. Então, pelo censo de 2010, eles consideram idoso acima de 60 anos. 60 anos. E em 2010 era 7,4% da população. Em 2022 foi para 15,6% da população. Dobrou. O que corresponde mais ou menos a 32 milhões de pessoas idosas. Isso em 22, nós já estamos em 25. Isso. E até 2050 é previsto mais ou menos em torno de 29% a 30% da população idosa. Isso é muito bom, né, por um lado, porque os idosos, não é à toa que as pessoas estão vivendo mais, porque há uma melhora na saúde, há uma melhora na conscientização, há uma melhora na educação de saúde, né, através da imprensa, através dos órgãos que propagam, das vacinas, de uma série de conhecimento que se passa à população. Né? Hoje é inadmissível uma pessoa com 60, 70 anos desconhecer tudo que ela tem às suas mãos hoje para poder ter uma vida saudável. Agora, o importante não é também ter vida longa sem ter qualidade, é necessário que haja qualidade. Aí entra uma das grandes descobertas da era moderna, que eu costumo falar para os meus pacientes, todo mundo fica... Né, é muito bom saber que
a medicina evoluiu bastante, a ciência, você tem exame de todo jeito, forma de prevenir doenças graves de uma forma bem precoce. Tudo isso foi importante nesses últimos anos, nas últimas décadas. Mas o mais importante, na minha opinião, foi a redescoberta da importância da atividade física. Olha. E a atividade física, hoje, ela previne todas essas outras, ou pelo menos a maioria dessas complicações que ocorrem no idoso. Então, uma delas, né, que é, inclusive da minha área, de ortopedia, que é a questão da osteoporose. É isso. Só que as pessoas esquecem ou se fixa muito na osteoporose e se esquece de uma coisa chamada sarcolemia. O que é sarcolemia? É perda da força muscular. Você Não para ter consegue um pegar osso um forte, balde, você tem que ter musculatura. não consegue pegar um balde, não consegue erguer o braço, não consegue subir uma Exatamente. escada. Equilíbrio, A principalmente. musculação, nesse caso, ela não é só uma questão estética, né? Ela ajuda a prevenir danos na velhice, porque além de fortalecer o músculo, fortalece o osso também. É correta essa informação? Exatamente. Porque o osso ele é estimulado, a osteogênese, a formação de osso, ou evitar a perda de osso, a ação muscular sobre o osso é fundamental para esse osso ter qualidade. Então, é preciso que as pessoas entendam que é importante fazer uma atividade física e também cuidar dos seus músculos, né? Agora, não necessariamente, não estou falando de ser... Mr. Músculo. De ser grandão, marombeiro, não. Vai ter seu exercicinho. Essa atividade que o senhor fala é uma atividade funcional, né? Funcional. E você pode fazer em casa, né? Com 1 quilinho de feijão. Pode. Então, se você, por exemplo, sentar numa cadeira e levantar sem o uso da mão, só com o uso da musculatura força do joelho, dos membros inferiores, você fortalece a musculatura dos membros inferiores, que é fundamental na manutenção do equilíbrio. E a gente tem o grande vilão do envelhecimento, do seu ponto de vista ortopédico, né? Sem falar em outras coisas, é a questão da fratura. Certo. Que até certo ponto, né, ela é decorrente de uma série de fatores. Então, nós da ortopedia, nós temos a ortopedia na sociedade brasileira, ela tem um programa da Casa Segura para o idoso. O que é isso? Muitas vezes, né, por hábito, as casas têm tapete, tem móveis, mesinha aqui, outra ali, o corredor estreito para se passar, pisos lisos demais, ausência de um corrimãozinho de apoio dentro de um banheiro, dentro do chuveiro, dentro do box de chuveiro, ao lado do vaso sanitário. Enfim, são boa luminosidade, né? Olha que importante. Isso é fundamental. Um piso que seja diferenciado quando você tem uma escada, quando você tem um degrau, né? Então, são várias atitudes que se pode tomar preventivo. Inclusive, doutor, eu tenho os dados aqui que saíram recentemente, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, que apontam um quadro que entre 2023 e 2024, o Brasil registrou 11.801 mortes de pessoas idosas por acidentes domésticos, sendo a queda a principal causa. E aí a queda, como o senhor está explicando aí, pode levar ao óbito e também, às vezes, perder a autonomia, né? Faz alguma fratura e aí não consegue mais, o braço não volta mais, a perna não volta mais. Então tem que tomar esses cuidados, tirar o tapetinho, abrir o caminho. Tem alguns cuidados que a gente pode tomar no dia a dia para evitar esses acidentes domésticos. Exato. E inclusive na própria conduta do idoso, né? Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos no consultório para o idoso. Primeiro, ter sempre uma luz, né? Um abajurzinho ou uma luz pequena no criado mudo, ao lado da cama, e nunca levantar no escuro, certo? Segundo, quando levantar, sentar na cama primeiro, esperar por 30 segundos para a pessoa, tonto, né? Porque muitas vezes simples o paciente de tudo e a gente não faz. Ele tem tonturas,
Sim. devido ao O que é aparelho, natural. aparelho labirinto. Isso é natural, né? Então, Aham. faz parte do envelhecimento, tem uma Claro. opção de coisinhas. Claro. Então, às vezes a pessoa levanta de noite muito rápido Tá. e que no escuro ele tem uma tontura e nem sabe onde está. É uma das Nossa. causas de queda. Levantar com meia. Quer dizer, Sim. às vezes o idoso dorme com meia, sente frio nos pés, né? Acorda de noite e Sofá, levanta porque para ir pode no escorregar? banheiro, porque todo idoso vai no banheiro durante a noite, né? A maioria vai. O risco é de escorregar. Escorregar, exatamente. Escorregar. Não atender telefone, porta, que é uma das características também, às vezes, do idoso, que ele é aflito, então toca uma Sai campainha, correndo. porque tem preocupação com o filho, com o neto. Então, às vezes, toca uma campainha ou toca um telefone, a pessoa levanta rapidamente para atender um telefone, você corre o risco, às vezes, de levar um escorregão, cair. Porque a grande preocupação do idoso é a fratura entre outras, né? A fratura mais comum do idoso é a fratura do rádio. Tá. Por Que quê? é o osso Porque do é braço. o osso do antebraço, Do antebraço. próximo ao punho, porque o braço é um anteparo, é o Anteparo. para-choque. Escorregou, leva a mão, o rádio aqui na sua porção distal. Ele tem uma área que diminui o osso é mais fino, é mais poroso, e no idoso mais ainda. Mais ainda. Então, geralmente, essas fraturas do rádio, né, chamada fraturas de Colles, Interessante. que é uma fratura do terço distal do rádio e da una também, associado. Eu vou E pedir agora, pro senhor- em segundo lugar, é a questão da fratura dos fêmur, né? do fêmur e bacia, né? Isso, foi bom você falar, que a população às vezes fala assim, meu fulano, meu tio, meu avô caiu, quebrou a bacia. Na realidade, não é bem a bacia. Pode ter, porque as Pode. fraturas de bacia geralmente ocorrem ou em grandes traumas, Tá. em pessoas jovens, né? Acidente de moto, de carro, ou a fratura osteoporótica em pessoa de muita idade. Tá. Porque às vezes só não virar na cama pode fazer uma fraturinha na bacia. Mas o problema maior é a fratura do terço proximal do fêmur, que é a fratura do colo do fêmur, e a fratura da região transtrocanteriana, Eu vou fazer a minha inscrição na academia hoje. que é Eu quero onde, ser uma velhinha forte. você tem uma estatística assim, cruel, porque a maioria dos casos o tratamento é cirúrgico, Nossa, Deus. e há uma estatística que 25% dos pacientes operados de fratura do terço superior do fêmur, 25% há um índice de mortalidade até um ano depois do acidente, depois da fratura. Você fica sofrendo Então um é tempo uma ainda. coisa que, embora hoje tenha havido uma melhora extraordinária nas técnicas cirúrgicas, cada vez mais menos invasiva, o que dá uma recuperação mais rápida e expolia muito menos o paciente e lhe dá uma qualidade de vida. 8h25, eu vou dar uma aguinha aqui pro Dr. Marcelo Meirelles, Isso. conversando conosco, e na volta a gente conclui esse bate-papo bacana de orientação, dicas fundamentais para a preservação da nossa saúde, principalmente da população idosa. Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional. A Ação Social Franciscana, o Cefras, chegou em Guaratinguetá há mais de um ano com a missão de acolher, cuidar e defender a quem mais precisa. Atendemos crianças e famílias que buscam uma melhor qualidade de vida e novas oportunidades. Em Guará, para conhecer o Cefras, entre em contato pelo 12 99218 1206 ou acesse cefras.org.br. E fique ligado toda terça-feira às 9 horas da manhã na Rádio Frei Galvão, 89.9 FM. Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
8h26, de volta com o Jornal da Manhã Regional, conversando com o Dr. Marcelo Meirelles, nesse dia especial de celebração do aniversário de Guaratinguetá. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de preservar o amanhã, para preservar cada vez mais guaratinguetaenses vivos, né, doutor? Que a gente envelheça com saúde. Já já a gente vai trazer um recado da SEG, Associação Comercial, que daqui a pouco, às 9h, começa uma ação aqui na praça, doutor Conselheiro Rodrigues Alves. Já já a gente traz essa informação para vocês. Doutor, a gente está falando de todas essas prevenções. Há também tratamentos ou a necessidade de medicação, de suplementos, enfim, para a gente prevenir. Ou pelo que o senhor já trouxe, a questão, desde já, dos mais jovens, de atividade física, enfim, é fundamental. Ou, em alguns casos, a medicação se faz necessária. Ou não tem uma medicação para a questão óssea? Não, claro que tem, sim. Mas a preocupação, né, uma definição de qualidade de vida, né, até pela própria Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? O que é uma pessoa sadia? É uma pessoa bem física, psicologicamente e socialmente. Exato. Então, a gente ter uma qualidade de vida envolve uma série de coisas, a alimentação, né? A parte social, a parte psicológica, né? Agora, em termos assim específicos para o sistema locomotor, para o esqueleto, para a musculatura, existem os tratamentos para evitar ou pelo menos segurar um pouco a osteoporose. Tá. Aliás, a osteoporose, se me permite, é uma coisa que de uns anos para cá teve assim mas a osteoporose foi descoberta ou foi descrita por Hipócrates há 430 anos antes de Cristo. Nossa. Ele já sabia que as pessoas idosas tinham os ossos mais fracos. Então, É verdade que as mulheres sofrem mais com osteoporose do que os homens? exatamente. Então, as mulheres, por causa da menopausa, há uma diminuição da produção do hormônio estrogênico. E o hormônio estrogênico é um hormônio que ajuda a fixação do cálcio nos ossos. Se a gente for explicar, grosso modo, para Olha quem está isso. ouvindo, a osteoporose, o osso, ele fica como se fosse um giz, né? Ele fica poroso e fraco. Isso. O osso, ele é formado pela camada cortical, que é a parte dura do osso, né? E a sua parte interna, que é a medula óssea, né? Que é o osso mais esponjoso. Certo. Esse osso, ele vai sofrendo o processo, quando jovem, ele vai adquirindo cálcio para transformar o osso ficar duro, por isso que é comum as fraturas, né? Hoje não mais, mas no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar na ortopedia, a gente tinha fratura em criança e idoso. Depois da era da moto e do acidente de carro, aí acabou. Mas por quê? Porque a criança tinha um osso mais, vamos dizer assim, teoricamente mais fraco. Informação, né? E o idoso também. Um porque estava formando e o outro porque estava desgastando. Tá. Então, a atividade, existe medicação específica para isso, que são os chamados fixadores de cálcio. Tá. É importante a vitamina D D. na sintetização do cálcio. Para ter vitamina D funcionando, tem que ter sol, Tem que ter sol, tem que exposição tomar um solar. solzinho. Né? Há aí uma polêmica, né? Porque os dermatologistas falam que não pode tomar sol por causa de câncer de pele. Então, Mas o suplemento Mas tem horários que pode, doutor. Tem horário exatamente. que pode. E via oral pode? A vitamina D? Pode. Ou tem que tomar sol? Não, Porque às vezes a gente não o sol consegue, é um né? complemento. Complemento. Você deve tomar a vitamina D, né? E também tomar um sol. Solzinho. Né? Aquele A solzinho no virtude horário está no meio, permitido. nem exagerado, nem Opa. tem um Sim. horário normal para você fazer. E Equilíbrio tem é o uma segredo. alimentação saudável. Então você tem na alimentação, você tem os complementos que ajudam, certo? Por exemplo, é e verdade que atividade a couve física. tem mais cálcio do que o leite? Que o leite também é ali. Ninguém sabe se é vilão ou se é mocinho, né? Se tem Nossa, cálcio, tem um se não embate tem. sobre leite. Não, muito pelo contrário, o leite não é vilão, não, é Adulto pode mocinho tomar. mesmo. Adulto pode tomar leite. Pode, claro. Nossa, o que a gente ouve Porque disso... um monte de nutricionista diz que não, que leite é coisa de bezerro, que adulto não pode tomar, que a couve... Lógico que tem outros alimentos que tem cálcio, a couve, né, tem bastante, o brócolis também, mas então pode tomar o leitinho.
Sim, Estou muito eu feliz que eu acho tomei meu que Vidal ontem à noite. eu, às vezes, sabe, na minha experiência em consultório, Aham. claro que depende de caso a caso, de pessoa a pessoa. Às Sim. vezes eu falo, gente, essas coisas a gente não compra na farmácia. É. Nada contra a farmácia, pelo Sim. amor de Deus. Não, claro que não. Essas coisas a gente compra no mercado, compra no supermercado, Na quitanda, na na quitanda, feira. na feira, É. entendeu? Porque a pessoa precisa aprender a ter uma alimentação correta, porque isso ajuda e muito, né? Porque a perda da massa óssea, que é a definição de osteoporose, é a perda da massa óssea, ela ocorre na mulher na menopausa, em torno dos 45, 50 anos, e no homem também, dos 50, 55 anos. Tá. Né? É lógico que ao longo do tempo, né? Hoje também nem tanto, mas sempre foi o homem que saiu de casa, foi o homem que foi trabalhar, o homem que tinha atividade física, mesmo no seu trabalho. A mulher era mais caseira, então tinha menos atividade. E isso é muito grave o que o senhor mas falou, né? Hoje a atividade física, sem dúvida alguma, é o grande auxiliar. Porque é muito grave. A gente está falando da queda como consequência de uma fratura, mas o senhor disse que tem gente que quebra antes. O osso está tão fraco que ele quebra e cai, ou às vezes vai virar na cama e fratura a bacia. Exatamente. Então, aí depende. Hoje nós temos um recurso, né, que é a chamada densitometria óssea. O que é isso? É um aparelho que mede. Ele te dá um gráfico de grama por centímetro quadrado, que é massa, e ele te dá a sua massa óssea individualizada. Interessante. E existe um gráfico. Você deita Nesse ali gráfico, no aparelho, ele vai mapear o seu corpo inteiro, todos os Isso, ossos, né? Da exatamente. cabeça aos pés. E aí você tem no resultado, você tem uma faixa assim, ó, que é uma faixa da fisiológica da população. Então você vê nitidamente que a faixa vem, quando chega nos 45, 50, ela dá uma caída, depois ela dá mais uma equilibrada, mas bem mais baixa. Então, nesse período, é o período que a gente deve fazer a prevenção da osteoporose. Ótimo, bom Né? saber. Agora, existem pacientes, evidentemente, que têm outras comorbidades, diabetes, né, fumantes, sequelados de acidentes, Ou de alguma sequelados doença, de né? AVC, pacientes reumáticos graves que fica tem. Então esses pacientes, né, Cada caso tem que ser o estudado. risco da osteoporose é muito grande. Antes da gente se despedir do senhor, eu queria que o senhor falasse de sinais. Aparecem sinais que a gente tem que ficar atento, que nós, como filhos, olhar para os nossos pais, para os avós, dar sinais antes da gente chegar num caso clínico, cirúrgico. O que a gente já pode observar, doutor, no dia a dia? Olha, na osteoporose, né, ela tem... O paciente refere dor quando as vértebras, elas com o próprio peso do corpo e com uma osteoporose intensa, elas podem ir cedendo, provocando o que a gente chama de fraturas patológicas. É uma fratura, é um achatamento da vértebra. Isso dá muita dor na região torácica ou na região lombar, né? Mas não precisa sentir muita, né? Na primeira dor já corre pro médico, né, doutor? Teoricamente, o paciente acima de 45, a mulher, 45, 50 anos, ela já deve se preocupar com isso. Tá. Então, faz-se uma densitometria óssea, hoje, por exemplo. O pedido é feito por um ortopedista. Geralmente, ortopedista, reumatologista também pede. Ah, tá bom. Né? Os ginecologistas, às vezes, pedem também. Interessante. Por causa da questão hormonal. Da mulher. E aí você tem um parâmetro e dali para frente é orientar. Certo. E preferentemente é uma orientação. E eu acho que em quase 100% dos casos é mudança de vida, de rotina. Se chegou nesse Prevenção ponto, e mudança de vida. é mudança de vida. Não tem jeito. não tenha dúvida.
É tudo, quando você fala assim, ó, tem uma boa qualidade de vida, o que que é? Você tem uma boa alimentação, você não tem um controle do seu peso. Exato. E Você não tem... é porque tá idoso que agora já foi. Eu vi vídeos de lógico. profissionais da área da educação física mostrando um idosinho chegando na academia com muita dificuldade para andar e ali devagarinho sendo orientado, fazendo seu exercício. Verdade. Meses depois a pessoa já está andando mais Muito bem. rápido, mais ativa por conta dessa mudança de vida. Doutor, E antes tem do senhor só- dar tchau, pode falar. Não, e só para complementar. E atividade física tem um outro entre várias vantagens para a pessoa. Quando você faz uma atividade física, você libera um hormônio, né? Que é semelhante à morfina, é a endorfina. Que é bom até O para que evitar a é isso? depressão. É que a pessoa sente eufórico, ela Sim, se sente prazer. bem. É uma sensação de prazer, né? E eu até brinco com o pessoal, que o pessoal joga futebol, depois vai tomar cerveja por causa da endorfina. Tá todo Que mundo ele- animado. Tá todo mundo animado, fica feliz. Então, a atividade física tem esse lado também A pessoa às vezes tá lá da bem melhora borocochô, da... vai fazer Exatamente. exercício, cuidar do corpo, ficar Ó, forte. Júlio César mandou um abraço ao senhor. Muito bom ouvir histórias importantes de Guará e um grande abraço ao grande doutor Marcelo, que me operou quando eu era criança. Ele tá dizendo que o senhor Obrigado, tá idoso, Júlio. não. Ele tá só agradecendo a cirurgia, tá? O Fernando Leite Lebrinha mandando um grande abraço ao Lebrinha. senhor. Relembra, não é a tema hoje, Lebrinha, mas pode ser num outro momento, a sua passagem pela Câmara Municipal de Guaratinguetá. Importante, como presidente da Casa de Leis, e que o senhor deveria um dia ser prefeito de Guará. A dor de cabeça que quer dar pro senhor, doutor. Só isso. Que Obrigado, amigo, que amigo é esse, né? O Odair também, grande doutor Marcelo, excelente médico, operou meu joelho há 25 anos Olha atrás, só. ficou perfeito. Desconheço alguém que reclame. A dona Eta também mandou um grande abraço ao senhor, que Ô, cuidou dos dona meus Eta. meninos. Dona Eta mandando um grande abraço ao senhor também. Eu Grande, querido doutor Marcelo Meireles, o senhor voltará em breve, não só sobre saúde, mas a gente pode falar de políticas públicas voltadas à saúde, principalmente essa população idosa. A gente precisa começar a pôr em prática, e não mais a criar, pôr em prática políticas públicas nesse Exato. sentido, e a gente conta com a participação do senhor. Muito obrigado. E quem quiser ser atendido pelo doutor Marcelo, procure-o na Clínica Moverte, lá na Chácara das Celes. Eu amei, achei construtivo, já me animei ainda mais para passar na academia e fazer a minha inscrição lá para eu ser uma velhinha fortinha. É isso Obrigado, aí. doutor. Bom, eu que agradeço, né? Eu agradeço aos ouvintes aí que ligaram. Muito obrigado, porque eu acho importante, é gostoso a gente ouvir isso, né? Porque isso se chama gratidão. E a gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existe, né? Independente de qualquer situação, a gratidão sempre é uma coisa que mexe com o nosso coração, com a nossa alma. Eu agradeço e tô lá firme, viu? Na Clínica Moverte. Eu faço consultório lá nas terças e quinta-feiras. Gosto muito do que eu faço e faço isso hoje, parece que com mais prazer ainda. Legal. E eu agradeço a Rádio Frei Galvão e fiquei muito contente também de vir aqui. Ai, que bom, nós voltará. ficamos também muito. Profissionais de alto nível. Obrigado. E nessa nova caminhada aí da rádio. Muito obrigado, viu? Acho que agradece. Você que está nos acompanhando, a gente vai fazer uma pausa. O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção, apresentação Juliana Luz, Felipe Melo. Coordenação Evandro Luiz Fialho, direção-geral Frei Augusto Luiz Gabriel. Na volta do intervalo tem Café com Entrevista. O homem já tá ali, ó. Histórias do samba, histórias do carnaval de Guaratinguetá. Não tem como a gente encerrar essa semana especial e não deixar de falar de carnaval do nosso povo. Mestre Guará vai estar aqui conosco no Café com Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com a sua presença daqui a pouco. Você ouviu